Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para mais um bate-papo ao vivo, online. Eu ia falar presencial, né, gente? Mas é online. Como é que vocês estão? Vou enviando a setinha aqui, informando para os amigos que estamos já nesse bate-horário, nesse bate-local, aqui para o nosso bate-papo matinal. 10º dia do Advento, espero que estejam todos muito bem, que estejam recarregando as baterias, que estejam aí com positivismo, alegria, atitude proativa diante da vida. A vida se vive de olhos bem abertos. Bom dia, Lelete! Bom dia, quem está chegando, bem-vindos e bem-vindas. Gente, nós vamos falar hoje sobre os castelos de areia, né? Os castelos de areia, as torres e a arena da vida. Nossa, Andréia, são 3 coisas, sim, mas num simbolismo a gente pode trazer isso tudo para o mesmo campo, né? Os castelos de areia. Quantas vezes nós construímos castelos? Bom dia, Pamela! Que na primeira onda, no primeiro vendaval, no primeiro sopro do lobo, o castelo cai, porque ele é de areia. O que essa metáfora quer dizer, gente? Um castelo de ilusão, né? Um castelo que a gente fez ali, talvez de um mentalismo, né? De uma coisa que às vezes a gente acredita, mas que não é sólida, não é consistente, é ilusória, tanto quanto a areia que a gente amontoa, né? E aí vem um vendaval, vem uma tempestade, vem uma chuva forte, vem uma onda e leva. Quantas vezes nas nossas vidas nós não construímos castelos de areia, castelos de ilusão, e às vezes a gente ainda está sobre o véu da ilusão, né? Inclusive tem uma passagem na Bíblia que fala, né? A gente fica olhando o cisco no olho do outro, mas a gente não vê a trave que está nos nossos próprios olhos. E isso é muito comum e muito fácil da gente entrar nesse castelo de ilusão, porque às vezes a gente fica muito no plano mental. Ontem eu falei da coerência cardíaca, né? Da gente ouvir o coração, mas não o ego, porque às vezes a gente acha que está ouvindo o coração e a gente está ouvindo o ego. Então, gente, é muito importante a gente perceber, né, para onde que as nossas atitudes estão nos levando. Andréia, se eu estou numa ilusão, como que eu faço para perceber? Sente o corpo. O corpo não mente, né? Se é quando às vezes a gente tem a gente chega num lugar, a gente sente um cheiro, que às vezes traz ali um repúdio pra gente, uma memória, né? Vamos pesquisar isso, né? Vamos ver de onde que isso vem. Por que o corpo trouxe aquela sensação? A sensação boa, a sensação ruim? Sabe por que muitas vezes a gente se mete em coisas enrascadas mesmo? É porque a gente não ouve o nosso sexto sentido. A gente acha que isso é uma bobagem, né? Quantas vezes me veio uma coisa, que trem, isso é da minha cabeça. E aí não deu outra, né? Eu não ouvi. Hoje eu tento prestar muita atenção, né, na minha sensibilidade extrafísica, né, porque isso não é físico, isso não é palpável, e às vezes a gente fica só no material, só no que é palpável, né, só no que é físico. Gente, o ar, nós estamos vendo o ar? Não, mas nós estamos respirando, né? Então tem muitas coisas que a gente não vê com os olhos físicos, mas não é porque a gente não vê que não existam, que não façam parte, né, da nossa jornada. Então, a primeira frase que eu coloquei aqui, que eu anotei para falar com vocês, foi essa. Quantas vezes construímos castelos que parecem grandiosos, né? Isso aqui vai ser... Ei, Márcia, bom dia, querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Que vai ser o ápice da minha vida, né? Às vezes a gente acha assim, né? Uma coisa... Eu vejo muito, às vezes, as pessoas falando... E outro dia eu vi uma pessoa falando para uma criança da minha família... não, mas isso não dá dinheiro. Gente, a gente vai fazer uma formação, fazer uma criança. Bom dia, Janaí!
para a criança trabalhar com uma coisa lá quando ela for adulta, às vezes uma formação que vai fazer parte da vida dela de adulta toda, de uma coisa que a pessoa não quer porque dá dinheiro. É óbvio que nós temos que pagar as nossas contas, a vida de adulto ela tem um preço, né? Ela é um luxo, mas ela tem um preço dela. Mas será que a gente merece trabalhar só para pagar a conta, sem ter prazer nenhum no nosso ofício? Será que até o dia que a gente aposentar ou que a gente fizer a passagem, sair dessa vida, a gente ficar ruminando naquilo só por causa do financeiro? Será que isso sustenta realmente a nossa alma? Será que isso sustenta o nosso equilíbrio mental, emocional e energético aqui nesse plano, que está tão desafiador? Eu acho que a gente precisa de muito mais nutrição. Bom dia, Leila. Seja bem-vinda. Eu penso que a nossa nutrição não é só com o que a gente se alimenta, com o que a gente ouve, com o que a gente vê. O nosso trabalho, ele precisa ser uma fonte de energia. Eu preciso gostar do que eu faço. Eu preciso querer levantar, eu preciso ter um propósito. Quando eu me lembro, né, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, quando eu tenho uma motivação ou um propósito com aquilo, porque a motivação às vezes é fogo de palha, né, gente? Às vezes é uma palha ali que acende, queima rapidinho e ó, acabou. Então, é muito mais importante ter um propósito. Por que eu faço isso? Eu quero estar saudável aos 80 anos. Então eu tenho que praticar exercícios físicos a vida inteira, né? Porque senão, quando eu chegar nos 80, se eu não fizer nada, eu vou estar toda engenhada, eu vou estar toda enrugada, né? Eu vou estar... As articulações, elas vão carregando de memórias, né? De tensões. O corpo é uma máquina, ele precisa de lubrificação. Então, lubrificar né? Se alimentar adequadamente e tal, né? E também praticar exercício físico, praticar o cuidado, que isso aí, né, não precisa nem de eu falar, que todo mundo sabe o que tem que fazer, só que a gente não faz, né? Mas saber o que tem que ser feito, a gente sabe. Então, gente, quantas vezes construímos castelos que parecem grandiosos, né? Como que isso chega para você? Quais são os castelos que você construiu, ou que você às vezes constrói, que eles não te levam para o mais, eles te levam para uma ilusão, né? Tão passageira quanto aquelas chuvas de verão que quando vem derruba ali o seu castelo e talvez você se sinta frustrado, frustrada, mas lá no fundo você está sentindo um alívio, porque não era para aquele lugar que você estava querendo caminhar, né? Aquilo ali era às vezes para mostrar para alguém, ou para talvez você sofreu alguma pressão para fazer aquele castelo, né? Ou talvez você estivesse perdido e você achou que aquele era o seu melhor caminho, né? Quantas vezes, quando uma coisa, né, que a gente pensa que é grandiosa, aquilo cai por terra, e às vezes a gente, lá no fundo, a gente sente uma libertação. Uma libertação. Bom dia, Júlia, seja bem-vinda. Então, gente, os castelos de areia, eles representam as nossas ilusões, expectativas infundadas, sonhos que não têm uma base sólida. Às vezes eu estou baseando ali no sonho dos meus antepassados. Às vezes os meus pais fizeram uma projeção em mim do que eles não conseguiram realizar e desejam que eu realize aquilo, que é como se fosse uma continuidade daquele sonho deles, né? Então a gente precisa prestar atenção. O que eu estou vivendo, o que eu estou escolhendo é o meu sonho, né? É o meu propósito na minha vida, ou eu estou fazendo por A, B, C, pelo meu marido, pela minha esposa, né? Pelos meus pais, pelos meus avós, pelo meu chefe. Eu estou fazendo porque o que me motiva, o que me move, isso me leva para o meu propósito, é um castelo de areia, é apenas uma ilusão que vai me levar cedo ou tarde para uma insatisfação íntima, né? Para uma frustração, porque eu estou construindo um castelo e quando ele estiver pronto eu vou olhar para aquilo e não vai fazer sentido nenhum para mim. É importante a gente saber isso na nossa vida, nas nossas vidas, né? E aí eu gostaria de trazer uma outra figura, que é uma coisa que a gente faz muito nas nossas vidas, com muita frequência, que é a torre, né? A torre é representada numa das cartas de tarô, e foi baseada nessa carta, né, que eu trouxe
esse simbolismo da torre. O que é a torre, gente? A torre é o seguinte, nós vamos construindo, colocando tijolos em nossa volta, né? É um mecanismo de defesa e de proteção. Então a gente acha que o mundo é cruel, que as pessoas vão nos ferir. Bom dia, Vanúzia. As pessoas às vezes podem nos ferir, às vezes a gente teve uma experiência, uma única experiência, né, um relacionamento afetivo, por exemplo, mas a gente pega aquilo como uma verdade absoluta e a gente pode colocar assim, vou falar né, dando o exemplo das mulheres. Todos os homens não prestam. Todos os homens são sugadores. Todos os homens são perversos, né? Às vezes a gente entra nessas crenças limitadoras. Como é que eu vou falar de todos os homens do planeta? Eu conheço todos os homens? Eu já me relacionei com todos os homens do planeta? Como é que eu vou colocar todo mundo no mesmo balaio? Isso não é correto. Isso não é uma fala... como é que eu vou falar assim, racional? Isso é no inconsciente, isso é irracional, porque não tem jeito da gente falar de todas as pessoas de uma única forma. É a mesma coisa um homem que se relaciona com uma mulher e o relacionamento não é legal, às vezes a pessoa está em estado de adoecimento, às vezes a pessoa está no estado de criança birrenta, a gente não sabe, né, qual estado de ego que às vezes aquela pessoa está. E aí ele fala assim, todas as mulheres não prestam, todas as mulheres, e às vezes aquela pessoa, né, nem fala assim, não presta, né, fala, rotula assim, coloca aquela chancela na pessoa, né, às vezes foi um comportamento ali que não foi adequado ou não foi legal, mas a gente rotula, a gente prega, a gente chancela e a gente julga e condena, né, a gente é bom para fazer isso. Então, gente, e aí a gente se blinda, esse mundo... É tenso, esse mundo é difícil, as pessoas aqui não são confiáveis, aí eu vou colocando os tijolos à minha volta. Esse é o simbolismo da torre. A torre, a gente não fica preso de fora para dentro, é de dentro para fora. Por quê? Porque a gente que vai fazendo esse lacre por fora, a gente vai blindando, a gente vai colocando tijolos, e a gente se fecha no mundo. Né? Quantas vezes, às vezes, numa sessão de apometria, eu falo com a pessoa assim, eu não estou conseguindo chegar no seu chakra cardíaco, que é o chakra do coração. Por quê? Porque a pessoa blindou, porque ela não quer sentir, né? E aí, ela não quer sentir, não quer se expor, ela não quer amar com medo de sofrer, mas também ela não aproveita nada, porque às vezes as pessoas que a amam, ela está sempre distante, a pessoa se torna fria, né? Se torna aquela pessoa sem emoção, apática diante da vida. Se esse é o nosso chakra do centro, né? É o chakra magnético, o coração. Se eu blindo, se eu coloco uma couraça, né? Tem algumas vertentes de estudo que falam sobre as couraças musculares. Se eu blindo aqui, se eu coloco aqui uma armadura, eu posso até não me ferir, mas eu também não pego a outra parte, eu perco o amor, eu perco a essência, eu perco a alegria de estar junto, né? Eu perco tudo que vem de bom, o encontro, né? Então é como esse copo aqui, ó, o castelo. Ele é totalmente fechado, ele é totalmente blindado e a pessoa fica aqui da torre, né? Ela fica da torre observando a vida, mas de uma forma que nada chega até ela. Só, gente, que cedo ou tarde as nossas ilusões, elas são... A vida dá um jeito de desfacelar, de tirar a gente dessa zona de conforto. Então, na carta do tarô, o que acontece? Vem um raio assim que cai, ó, e a pessoa cai. Ela cai dessa torre que ela construiu. Às vezes, a dor de ficar dentro da torre, solitário, solitária, blindado ali de tudo, né? Eu tento me blindar do mal, mas aí eu também não recebo bem e eu fico nessa dualidade, bem e mal, bem e mal, bem e mal. Tudo é experiência. E aí eu perco a essência, eu perco a minha humanidade, né? Eu me blindo, eu me isolo e eu vou me tornar um ser solitário, porque solitude é diferente de solidão, né? Aqui é uma solidão escolhida. Solitude é quando a gente gosta da nossa própria companhia, mas isso é em alguns momentos, não é ad eterno, né? Essa pessoa que escolheu ser solitária, ela escolheu a solidão, ela se blindou dentro da torre, é uma profunda dor. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês hoje é sobre a arquibancada e a arena da vida. Quanto
quantos aqui de nós que estamos vendo esse vídeo aqui, estamos participando dessa live, desse momento aqui ao vivo, os que verão depois, nós não estamos na arquibancada só vendo as coisas acontecer na arena. Eu só tô vendo a Netflix, eu só tô vendo a televisão, eu vou pro meu trabalho, faço o que tem que ser feito e volto para casa pelo mesmo caminho, pelo mesmo horário, rígido aqui em tudo que acontece, né? Nada pode sair do lugar, eu tô buscando controlar tudo, mas eu estou em modo sobrevivência. Eu não tenho nada inovador, eu só estou observando a vida passar. Eu pago as minhas contas no dia e todo mundo acha que a minha vida tá linda, tá um mar de rosas, porque eu estou dando conta de tudo. A que preço? A preço de estar com o coração anestesiado. É uma situação diferente do da torre, que escolheu ser solitário mesmo. Eu estou convivendo e parece que tá tudo bem, mas eu estou lá na arquibancada, só sentadinha vendo as coisas acontecer. Eu controlo os meus horários, eu controlo as coisas que eu tenho que fazer, mas na verdade eu não estou vivendo, eu não estou interagindo, eu não estou na minha alegria. Eu estou só fazendo o que tem que ser feito ali, como um robô também faria, né? Um robô bem programado faria tudo que eu faço, porque não tem alegria, né? Não tem contentamento, não tem paixão pela vida, não tem tesão pela vida, né? É ali um script e eu sigo aquele script e aquela rotina ipsis literis, né? Como que isso chega para você? Porque cedo ou tarde a nossa alma vai se cansar e às vezes a alma se afasta. Se tá no modo robô, se tá no modo automático, não precisa da alma, concordam? Né? E aí a gente começa a adoecer, porque é como se a gente perdesse a nossa essência, o nosso sopro, o brilho dos nossos olhos. E a gente fica no modo zumbi, né? O modo zumbi, ele tá programado, ele vai, mas ele vai até assim, né, gente? Até de olhos fechados, porque ele já sabe onde que tem que fazer, o que tem que fazer, a hora que tem que fazer. Então, a gente precisa descer para a arena da vida, sair da arquibancada. Andréia, mas na arena tem muita coisa que acontece na arena, né? Mas ué. A gente tá na chuva é pra molhar, é pra viver, né? Pra viver, pra buscar superar os desafios, obstáculos, né? Na arquibancada, claro que também tem desafios, mas eu tô no piloto automático, eu não estou na essência. Na arquibancada eu estou fazendo as coisas acontecer. Na arena eu estou fazendo as coisas acontecer. Na arena eu estou não no modo de luta, mas eu estou no modo de protagonismo, né? Na arquibancada eu estou aplaudindo os que estão na arena. Aí eu quero viver a vida dos que estão na arena ali, com dificuldades, mas com superações, com realizações, com crescimento. Só que eu faço o que 80% da população mundial faz, né? E eu quero viver a vida dos 20%, que tem uma vida diferente, uma vida extraordinária, né? E extraordinária que eu tô falando, gente, não é de ser bilionário, trilionário, não. É de viver na própria essência, é de ser autêntico. Poucas pessoas vivem de verdade, são autênticas. A maioria de nós está no piloto automático, pagando conta no modo sobrevivência, modo zumbi, né? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Tiago. Então, que bom, Márcia, que tá fazendo sentido para você. Que bom, que bom. Obrigada pelo seu feedback. Isso, olha o que a Márcia colocou. Eu escolho ser a protagonista da minha vida. Não dou mais esse poder ao outro. É isso, gente. É fazer escolhas. Parece que é uma coisa assim, mas se eu for pra arena, vai ser uma coisa muito difícil. Não. Na arena, a gente põe limites. Na arena, a gente escolhe, mas a gente escolhe através da nossa frequência, nossa coerência cardíaca, mente, coração, mente, coração, mente, coração, né? Na arena, a gente sente no corpo as coisas, né? A gente não fica hipnotizado, a gente não fica feito manada. O povo tá indo agora, todo mundo tem que usar uma blusa lilás, que é da moda. Eu tenho que ter uma blusinha lilás, né? Agora tá usando um sapatinho, sei lá do que. Não quer dizer que você não possa andar na moda, andar bem arrumada, né? É isso mesmo, a Márcia colocou. Não é egoísmo, gente, é amor próprio. Eu tenho a minha essência, eu tenho o meu jeito de vestir, eu tenho o meu jeito de falar, sabe? E outra coisa, às vezes quem tá na arquibancada fica só apontando e fala, você. Olha,
Vamos ser coerentes. Se você tá me falando isso, você tem que ter feito melhor do que eu. O que que você fez? Me fala aí qual que é o seu legado. Porque aí se você é um mestre nisso, se você é um instrutor, você pode até me dar uns toques ali, mas fora isso eu vou escolher. É a mesma coisa. Eu não tive filhos, eu não tenho filhos vivos, meus 4 filhos estão no céu. Como é que eu vou chegar, né, pro meu irmão, pra minha irmã e falar assim, você tem que fazer isso na criação, você tem que fazer aquilo. Mesmo eu sendo a irmã mais velha, eu não passei pela criação de filhos, eu não consegui ir até o final das minhas gravidezes. Eu não posso dar palpite. Claro que tem muitas coisas que eu estudo de psicologia positiva e tal, que eu falo assim, olha, dá uma olhada nisso, tem um livro aqui que eu acho que vai ser bom você dar uma lida, né? Eu vi isso numa situação assim que a gente estava estudando, tem um estudo de caso a esse respeito, talvez seja melhor você fazer essa abordagem, mas com muito jeito. Eu não posso falar assim, isso vai dar certo, isso vai dar errado. Como é que eu vou falar isso? Né? Então eu posso, dentro do meu escopo de estudos, falar da minha experiência com os estudos. Não é uma experiência de criação de filhos. Né? Então eu tenho que ser coerente com o que eu vivo. É a mesma coisa, né? Se uma pessoa é solteira, nunca foi casada, como é que ela vai fazer ali, ser terapeuta de casais? Gente, é só quem é casado ou quem foi casada que sabe que é uma dinâmica que precisa de muitos ajustes. O contrato ali de casamento, ele tem que ser um contrato, todos os contratos têm que ser contratos vivos, né? A gente tem que estar o tempo todo refazendo, tem que ser orgânico, né? Porque a gente muda. Como é que, se eu mudo o tempo todo, eu vou pegar um contrato que eu fiz lá 20 anos atrás e eu vou querer que aquilo seja... Eu não sou mais a mesma pessoa. O meu marido não é mais a mesma pessoa. Então a gente precisa ir vivendo, né? E ir se reorganizando, se planejando de acordo com as nossas, a nossa subida, né, na montanha, as nossas mudanças que são lícitas, né, nós mudamos o tempo todo. Outro dia eu estava numa aula e a instrutora falou, gente, lá atrás, quando eu casei, meu marido tinha um prato principal, um prato que ele mais gostava, e eu me tornei especialista nesse prato. E de repente, um dia a gente foi num árabe, 15 anos depois, e ele fala assim, esse é meu prato favorito. Ela falou, quase caí da cadeira porque eu achei que eu estava arrasando toda vez que eu fazia aquele prato de 15 anos atrás e já não era mais o favorito dele. Ela falou, engoli seco, perguntei, é esse mesmo? E fui aprender o novo prato. Porque eu quero agradá-lo, ele me agrada em muitas coisas, eu não tinha percebido a mudança nele e ele também não falou. Então, a gente precisa comunicar melhor, a gente fala muito mal. A gente se comunica pouco, a gente não fala das nossas expectativas, a gente acha que vai ofender, que vai trazer dor para o outro, né? Se meu pai falasse para mim, né? Agora já estou com 49 anos, mas vamos supor lá atrás, eu quero que você faça odonto. Eu não tenho a menor condição de fazer uma cirurgia numa pessoa, de abrir, de cortar. Eu tenho pavor de sangue. Né? Claro, numa situação emergencial, consigo ali dar um apoio, auxiliar, mas se for para mim fazer isso, eu não dou conta. Então essa expectativa não é minha, é dele. Papai, eu sinto muito, mas me libero disso aí, porque eu não dou conta. Não, aí eu vou lá e faço odonto e vou morrendo trabalhar, meu cabelo começa a cair, eu começo a ter problema de pele, como eu tive lá no banco. Escolha do outro. Vamos aprender a fazer as nossas próprias escolhas, né? Vamos sair da torre, vamos se apaixonar, vamos nos apaixonar pela vida. Vamos viver, gente, vamos viver. Ah, doeu, eu vou curar isso aqui e bora pra frente, né? São experiências. E a gente, a cada momento que a gente vai musculando, né, essa força, essa atitude diante da vida, de resolver problemas, a gente vai crescendo, a gente vai, nós vamos nos tornando mais fortes, mais resilientes, mais capacitados, entende? A gente não fica ali preso na torre, querendo que todo mundo resolva as coisas pra gente. Eu não fico na arquibancada só apontando o que eu acho que tá errado, o que tá certo, mas eu não posso nem fazer isso porque eu não tô experienciando. Eu tô ali no modo, deixa a vida me levar, a vida leva eu tô só fazendo ali o trivial e o essencial para sobreviver, né? Então vamos experienciar, vamos dar mais amor e estarmos abertos a receber mais amor. O amor é o segredo da cura em todos os momentos, em tudo que a gente faz. A pessoa egoísta, o que ela tem? Ela tem medo, lá no fundo ela tem medo.
Então, às vezes a gente fala, né, do que é antagônico, né, o que é o contrário. Eu acho, na minha concepção, que o contrário de medo não é a coragem, é o amor. Porque tudo que a gente faz por medo é por desamor. Às vezes falta de auto-amor próprio, né? Falta de amor à vida, né? É um medo de viver e a gente vai colocando essas couraças, a gente vai construindo esses castelos de ilusão, tudo por causa do medo, né? Então vamos usar aquela porçãozinha de medo que a gente precisa, que eu nem sei se seria de medo ou autopreservação, eu prefiro chamar de autopreservação, porque eu não vou ficar andando num abismo, né, na beirada, falar, eu não tenho medo, e vou ficar lá na beiradinha ali, perto dos pedregulhos, para eu escorregar e espatifar lá embaixo. Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô falando de uma atitude proativa e dinâmica diante da vida, né? Eu tô falando de você se permitir vivenciar, de você se permitir amar, ser amado, de você se entregar a essa grande aventura que é viver, né? E não ficar preso na torre, esperando aquele raio cair, te tirar da sua zona de conforto, né? Talvez um sintoma físico, emocional, mental, te tirar da sua zona de conforto para você descer para o palco. Desce para o palco por amor, desce amando, sendo amado, vem para a arena da vida, né? Vem ser protagonista da sua história, faz uma autoanálise agora, o que te leva para o mais, o que não te leva, se talvez você não possa fazer uma transição nesse momento, faça o planejamento para fazer essa transição no momento adequado, sabe? Eu anotei aqui uma frase de Theodore Roosevelt, que eu acho que vai ser bacana para a gente encerrar aqui o nosso momento. Olha o que ele fala. Não é o crítico que importa. Não é aquele que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o autor das ações poderia tê-las feito melhor. O crédito pertence àquele que realmente está na arena. Então, disse, apontar, falar, você errou, você acertou. Eu tô no jogo, eu quero estar no jogo, eu quero estar na arena, vivenciando todos os dias, como se fossem os últimos. Um dia eu acerto, né, gente? Um dia vai ser o último mesmo. Mas até lá, enquanto eu não sei, eu vou viver como se fosse o último dia. Não quero deixar de amar, né? Quero refazer o que eu desfiz lá atrás por inconsciência, por medo, por sei lá o quê. Então, quando eu vivo cada dia como se fosse o último, eu não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje. Eu não quero gerar pendências, eu não quero ficar arrastando correntes, né? Eu quero ser protagonista e eu quero viver uma história. Eu não quero chegar lá naquela hora lá, né, que às vezes a pessoa já está em cuidados paliativos e falar, eu devia ter feito mais isso, eu devia ter feito mais aquilo. Não vai dar tempo mais, né? Não vai dar tempo. Eu só vou ficar no se. É muito triste a gente ficar no se. Bora fazer agora, né? Agora enquanto é tempo. Eu desejo que nesse advento vocês se reenergizem dessa energia purificadora, positiva, né? Que motivem a fazer o que tem que ser feito, que te mobilize, mas não através de uma motivação de fogo de palha, mas sim de um propósito consistente, persistente, sólido, enquanto for bom, né? Porque a solidez da vida, ela precisa ser flexível, ela precisa ser maleável, ela precisa ser orgânica, ela precisa ser viva, né? Para que a gente vai fazendo os ajustes necessários sempre, né? À medida que nós vamos mudando, né? Eu ia falar que nós somos mutantes. E eu acho que somos sim, né? Tem aqueles filmes dos mutantes, a gente acha, nossa, eles são tão diferentes. Gente, nós somos mutantes. Nós somos mutáveis, né? O tempo todo. Então vamos pegar para nós essa alegria de poder mudar e de poder se reorganizar a cada momento precioso de mudança. Não vamos nos apegar à torre. A torre também é uma ilusão, tanto quanto o castelo de areia, tanto quanto a arquibancada. Bora para a arena, bora para o palco, né? Nós somos protagonistas da nossa própria história. Tenham um lindo dia, é uma alegria estar com vocês, amo estar com vocês. Amanhã nos encontramos. Beijo, gente!